O Vitor Bedus, que vai ter que entrar novamente. Ô, Vitor, entra aí. Me avisa o Vitor para entrar. Sala, vamos lá? Olha, então, vocês falaram da minha juventude, semana passada, que o meu RG era falso, porque nessa época eu já tinha 10 anos de delegado, vocês falaram que era idade de adolescente. Não é nada, pessoal. Sala, então, semana passada nós começamos e iniciamos esses crimes contra a fé pública, tá? Então, é a credibilidade que nós temos nos documentos, nos símbolos que existem na sociedade de que eles são verdadeiros, ok? Então, aí nós conversamos sobre essa fé pública, deixa o Vitor que estava sobre essa sala, com relação a essa fé pública, esses símbolos e sinais que nós utilizamos em sociedade. E aí nós estudamos primeiro aquele crime de moeda falsa, a falsificação da moeda, do papel moeda ou da moeda metálica. Aí vocês estudaram que o caput é a título de dolo, tá? Não tem a modalidade culposa. Vocês estudaram um princípio básico que vai continuar orientando a nossa matéria, hoje também, que a falsificação não pode ser grosseira, a falsificação tem que ser capaz de enganar uma pessoa de conhecimento médio, de discernimento de um homem médio, tá bom? Então, se for uma falsificação grosseira, nós não temos, em tese, o crime de falsificação de moeda, podendo ser configurado, tá? Podendo ser configurado o eventual crime de estelionato, caso gere prejuízo a uma outra pessoa. Aí vocês, nós vimos a figura equiparada quando alguém compra papel moeda falsificado ou guarda. Esse é o flagrante mais comum que nós vamos ver na prática, que nós nos deparamos na prática, alguém que está guardando. A fabricação não é muito fácil, a pessoa ser surpreendida no ato de fabricar, tá? De falsificar o dinheiro. E aí vocês viram que quando vocês recebem um dinheiro de boa fé, tá, pessoal? Quando vocês recebem um dinheiro de boa fé, e esse dinheiro ele é falsificado, se você, após, tá, Sala? Após tomar conhecimento de que esse dinheiro ele é falso, você deve entregar para as autoridades competentes, no caso, você pode entregar ao banco, que vai ser encaminhado ao Banco Central, ou você entrega para a autoridade policial na sua cidade. Vitor, você foi removido por uma questão técnica que nem eu sei, em razão que o computador, a hora que eu fui colocar para gravar, ele falou que você estava impedindo a gravação, tá? Que você tinha dado um comando que estava impedindo a gravação, e depois você teria que entrar novamente, tá? Toda uma equipe do Google analisou isso e não teve resposta simples, foi essa resposta complexa, tá bom? Pessoal, nós falamos com relação a eventual crime próprio, que é aquela pessoa que trabalha com a fabricação de moeda, obviamente que tem mais tranquilidade, não mais tranquilidade, mais facilidade para uma eventual falsificação de moeda, tá? Aí nós falamos também aquele crime do 290, que é a fabricação de moeda falsa, utilizando de fragmentos de bilhetes verdadeiros, tá? De aqueles dinheiros que já tem o sinal de inutilização, e a pessoa restitui em circulação aquele dinheiro que já foi recolhido, que já foi retirado de circulação. Então, tem um crime específico para isso, pessoal. E aí, eu falei para vocês, na aula passada, que esse crime de petrechos para falsificação de moeda é uma exceção ao intercrimes. Lembra, Sala, que eu falei que essa é uma conduta punida
uma conduta punida na fase da preparação, é uma exceção ao intercrimes, porque ele é punido, o crime, a conduta é punida a partir da execução. E aqui o legislador entendeu por bem punir desde a fase da preparação aquele que pretende falsificar moeda. E aí nós iniciamos essa parte, pessoal. Eu conversei com vocês semana passada sobre a falsidade documental. Nós falamos da falsidade de moeda falsa, tá? Principalmente desses crimes petrechos para falsificação, mas muito na prática nós nos deparamos com a falsidade documental, tá, pessoal? Na falsidade documental, nós temos duas espécies, pessoal, que eu falei semana passada: a falsidade material e a falsidade ideológica, tá? Na falsidade material, Sara, o falso, ele incide sobre a matéria. Nós conversamos semana passada, algo que você pode pegar, algo que você pode alterar. Então, quando o falso, ele incide sobre a matéria, nós temos a falsidade documental e material, que pode ser de documento público ou de documento particular. Agora, Sala, para que nós tenhamos o crime de falsidade ideológica, para que nós tenhamos o crime de falsidade ideológica, o documento, materialmente, ele deve ser verdadeiro. E nós temos uma falsidade no conteúdo contido no documento. É a ideia, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos prosseguir a partir disso daqui. E eu vou pegar essa outra aula aqui, tá, pessoal? Eu vou pegar essa outra aula que nós vamos trabalhar com essa. Só um minutinho. Tudo bem, pessoal, aí, quanto a isso? Alguém tem alguma dúvida? Não, faça isso, não. Ok, Sara, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser algum esclarecimento, buscar algum esclarecimento, é agora para a gente partir para essa outra fase. Pessoal, então, na falsidade material, logo, nós vamos trabalhar agora, tá? Nós vamos trabalhar agora com o crime de falsidade material, tá? Falsidade material. Logo na sequência, nós vamos trabalhar com o crime de falsidade ideológica, tá? Então, no primeiro momento, vocês precisam entender o que é o objeto material desse crime, desses crimes, né, de falsidade material, tanto no documento público como no documento particular. Existem algumas regras, algumas questões traçadas pela doutrina e pela jurisprudência, tá, que falam com relação ao que é o documento, pessoal. Não é qualquer objeto que considera um documento. Então, vejo, tanto na falsidade material como na falsidade ideológica, pessoal, nós temos um documento, tá? O documento é o objeto material, tá? Então, com base nisso, a doutrina define, tá, o que seria esse documento e o que não é considerado documento. Quais são os requisitos que a lei exige para ter um documento? Pense vocês, Sara, o que tem um documento, pessoal? Então, veja, ó, toda peça escrita que condensa um pensamento de alguém capaz de provar um fato ou realização de um ato com relevância jurídica. Então, toda peça escrita que condensa um pensamento de alguém, tá? Então, vejam, pessoal, com base nessa definição, aí a doutrina e a jurisprudência estabelecem alguns requisitos, algumas características. Então, toda peça escrita, tá, tem que condensar um pensamento de alguém
Logo, eu preciso ter um autor, tá, do documento. Capaz de provar. Então, tem que ter relevância no mundo jurídico. Tem que demonstrar um fato ou um ato praticado no mundo jurídico. Tem que ter uma relevância. E aí vem, na doutrina, eles falam com relação à forma escrita, tá, pessoal? Então, veja, o documento, tá, ele condensa um pensamento e deve ter uma forma escrita, tá? Transportável, transmissível, no caso é o papel. Então, tem que ser de forma escrita em um papel. Só que, Sala, é muito comum essas perguntas. Xerox, tá? A reprografia, tá? Não autenticada, então não configura um documento, pessoal. A fotocópia não autenticada não é documento para nós aqui, tá? Então, se você pegar um Xerox que não é autenticado, você pode fazer o que você quiser com ele. Se não tiver autenticação, ele não tem relevância para nós aqui, tá bom? Fotocópia autenticada é documento público com relação a isso. Agora, não sendo fotocópia, não sendo autenticada, não tem relevância para nós aqui. O escrito a lápis, também não, pessoal. Tá? Pela facilidade de remoção. Pichação em muro, tá? Escrito em porta de carro ou ônibus, tá? Não, porque não pode ser transportado de mão em mão. Quadro ou pintura, tá? Não pode. Fotografias isoladas também não são consideradas, tá? Documentos públicos. Documentos, tá? Então, a primeira característica é uma forma escrita. O que é mais comum, o que é mais perguntado é com relação à fotocópia. Fotocópia não autenticada não pode ser objeto de crime de falsificação. Identificação do autor, que eu falei para vocês, tem que ter uma autoria, alguém que é identificável, uma assinatura, um nome, tá? Que conste do seu conteúdo. O conteúdo é a manifestação de vontade, a exposição de um fato, de um direito, tá? Assinatura em documento, nós vamos falar daqui a pouco, a assinatura em documento em branco, tá? Aí nós vamos falar, então, a assinatura em documento branco, teoricamente falando, a assinatura em documento em branco, presta atenção, pessoal, a assinatura em documento em branco, como não tem um conteúdo, então tem uma autoria, é um papel, mas não está escrito. Então, não tem um conteúdo, tá, pessoal? Depois nós vamos voltar nessa situação de um documento em branco, mas um documento em branco apenas assinado, isso simplesmente assinado, não tem uma autoria, não tem um conteúdo. Tem lá a autoria que é a pessoa que assinou, mas não tem conteúdo. Relevância jurídica, pessoal, dano potencial, tá? Então, veja, pessoal, tem que ter um valor probatório, tá? Tem que valer por si só, capaz de enganar, capaz de iludir alguma pessoa. Aí, de novo, pessoal, relevância jurídica, dano potencial, tá? Capaz de produzir um efeito no mundo jurídico, capaz de provar um fato ou um ato. Então, ou seja, novamente, não pode ser uma falsificação grosseira, pessoal, não pode ser uma falsificação que, aos olhos, por uma simples olhada, você verifica que a tua CNH, ela está falsificada, pessoal. Então, se for uma falsificação grosseira, nós não temos o crime de falsidade. Tudo bem, pessoal? Isso é objeto material nos crimes de falsidade. Objeto, tá? Pessoal, semana passada, eu também já comecei a falar isso com vocês, a falsificação de documento público, tá? A falsificação de documento público. Para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem o que é um documento público verdadeiro, vocês têm que entender os requisitos. Porque se não forem observados os requisitos no documento público, ele não é um documento público, tá? Ele pode estar sendo falsificado. Ok, pessoal? Então, vejam, o que é a falsidade do artigo 297? Tá? Os requisitos de um documento público, o objeto material do artigo 297. Ó, Sala, presta bem atenção.
ele deve ser elaborado por um funcionário público, tá? Primeiro requisito, tá? Ele tem que ser elaborado por um funcionário público no exercício da função, tá? E o funcionário, Sala, presta atenção, esse documento, ele é público e é totalmente válido quando o funcionário tem atribuição para elaborar aquele documento. Tá? Eu não tenho, embora funcionário público, ou você da sala de aula, que seja funcionária pública, se você elabora um outro documento que não consta das suas atribuições, esse não é um documento público verdadeiro. Tá bom? Por exemplo, um investigador, ele não pode fazer uma certidão, tá? Porque esse ato é atribuição exclusiva do escrivão de polícia. Então, certidão também o delegado não faz, quem faz é o escrivão de polícia. Tá certo, pessoal? Deve obedecer às formalidades legais. Então, deve ser elaborado por funcionário público no exercício da função, tá? E esse funcionário deve ter atribuição para elaborar esses documentos e obedecer às formalidades legais. Esse é um documento público verdadeiro, tá? O escrivão tá travado, pessoal? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aqui tá normal, aqui não, aqui tá normal. Vamos voltar. Com quem que... Vamos ver com todo mundo. Natália travou a aula aqui. Natália, dá uma olhadinha aí se não é tua internet, alguma coisa. Pessoal, então vamos até a Natália voltar. Vocês estão entendendo, esse é o objeto material no crime de falsidade de documento público, tá? De documento público. Sala, falei semana passada também, comentei com vocês de uma forma mais rápida, e é extremamente importante, eu acrescentei aqui no material, eu vou colocar hoje o material lá para vocês também, juntamente com o vídeo da aula, eu vou colocar o material. Sala, nós temos o legislador, é muito comum isso, ele, pela natureza do documento, pela importância do documento, ele passou a equiparar determinados documentos particulares, pela sua natureza como particulares, ele passou a entender que, para efeitos penais, são considerados documentos públicos. Para efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos, pessoal. Vejam, para efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos. O documento público, o documento emanado por entidade paraestatal, tá? Paraestatal, se você considerar as autarquias, sociedade de economia mista, tá? Se você, as empresas públicas. O título mais importante, pessoal, o título ao portador ou transmissível por endosso, cheque, duplicata, nota promissória. Pessoal, as ações de sociedade comercial, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis, tá? Os livros utilizados pelas empresas e o testamento particular. Pessoal, então é muito perguntado com relação a isso. Tome cuidado se perguntarem para vocês. A falsificação material de um testamento particular configura o crime de falsidade de documento público ou falsidade de documento particular? Falsidade de documento público, porque é por equiparação. A falsificação de um cheque material, a falsificação material de um cheque do Banco Santander, tá? Banco privado, configura falsidade de documento público ou falsidade de documento particular? Falsidade de documento público por equiparação, artigo 297, parágrafo 2º. Tudo bem, pessoal? Não quero que ninguém seja surpreendido com isso. Muito se pergunta sobre o título ao portador, tá? Cheque e testamento particular. Então, atenção para isso, nós ainda estamos no objeto material do crime,
Pessoal, então, agora, aquilo que eu vou falar mais rápido para vocês, que nós estamos trabalhando em todos os delitos, é a fé pública, tá? Aquela credibilidade que nós temos nos documentos públicos, tá? Quando você pega uma CNH, quando você pega uma cédula de identidade, quando você pega uma certidão, tá? Quando você pega um boletim de ocorrência, você acredita, tem a fé que aquele documento, ele é verdadeiro, pessoal, que ele é verdadeiro. Sujeito ativo é crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. O legislador, vejam, funcionário público, pessoal, presta bem atenção aqui, toma cuidado, tá? É crime comum. Você, tá? Se você não é funcionário público, você pode falsificar uma CNH, tá? Você pode falsificar uma cédula de identidade, você pode falsificar uma certidão, você pode um atestado de antecedentes criminais. Então, é crime comum. O particular, qualquer pessoa pode criar um documento público inexistente ou você, de um documento público, alterar um documento público existente. Agora, o funcionário público, pessoal, que vamos considerar o funcionário público, por já exercer uma função pública, ele pode ter maior facilidade. O legislador fala que ele que é funcionário público, ele tem que zelar ainda mais pela administração pública e por ele ter uma facilidade maior para eventual falsificação de um documento, ele é punido de forma mais severa. O passivo, pessoal, é, de forma primária, o Estado, a coletividade, vamos falar assim, a coletividade que é atingida a fé pública da coletividade, e quem tutela isso, o Estado, ou, secundariamente, uma vítima que teve algum prejuízo, foi enganada com aquele documento. Então, não teve prejuízo mais financeiro, ou teve e foi enganada com aquele documento. Nós vamos ver essa situação. Pessoal, então, como eu falei para vocês, eu acabei antecipando no slide anterior, o que é extremamente importante. Essa tela, pessoal, vai chegar uma hora que você vai estudar, tá? Porque não dá para você estudar depois da faculdade, pessoal, você pegar todos os crimes e estudar item por item, tá? Mas, principalmente, esses elementos do tipo, eles são essenciais, tá? Que, no caso da falsidade de documento público, é falsificar, tá? Contrafazer, criar materialmente um documento, aquilo que eu falei. Você pega e cria um atestado de antecedentes, em que nada conste com relação a indiciamento do seu cliente. Ou você altera uma certidão, ou você altera uma CNH, tá? Em que você pega o documento, ele existe, o documento ele é verdadeiro, e você altera a categoria de AB para a categoria D, tá? E o documento público, vocês sabem que é aquele criado por funcionário público, emitido por funcionário público, no exercício da função, com atribuições para expedir aquele documento e seguindo as formalidades legais, tá? Tipo subjetivo é o dolo, vontade livre e consciente de falsificar, tá, pessoal? Não tem a modalidade culposa por uma questão lógica e também porque o legislador não estabeleceu a previsão legal. Como não há previsão legal, nós passamos adiante ao dolo com relação à vontade livre e consciente de falsificar ou alterar o documento público. Pessoal, é crime formal quando ele se consuma com a falsificação, tá? Com a falsificação. Você não precisa enganar ninguém. Você não precisa causar prejuízo para ninguém, tá? O fato de você falsificar esse documento, você está atentando contra a fé pública, tá? Então, quando existe a falsificação, a alteração, você cria o documento, você altera, uma vez surpreendido fazendo isso, ou na posse desse documento, guardando esse documento,
esse crime já está consumado, pessoal, na falsificação. Tá bom? A tentativa é possível, mas crime formal, veja, é extremamente difícil você encontrar aí uma possibilidade de tentativa. Ou você falsifica e ele está consumado, ou você está no meio, tá, daquele processo e não consuma. É difícil, mais difícil ainda na prática, ou você é preso pelo petrechos, ou você falsifica. Então, você tem que ser, a tentativa da falsificação, pessoal, tem que ser o seguinte, entre a posse que você tem do maquinário para falsificar e a conclusão do objeto. É nesse intervalo que a pessoa, você tem que pegar a impressora no meio, entendeu? A hora que a impressora foi o papel e você surpreendeu, opa, parou no meio, não saiu, porque se falsificou, está consumado, é crime formal. Se parar o papel no meio, brincando aqui, aí é tentativa, porque não houve a falsificação. Difícil você encontrar na prática, né, pessoal? Vocês concordam comigo que como que nós vamos surpreender uma pessoa por circunstâncias alheias, ela não consumou a alteração do documento. Já é difícil você surpreender falsificando. Agora, interromper a falsificação é mais difícil ainda. Pessoal, agora presta atenção. Vocês entenderam consumação? Vejam o seguinte, pessoal. Presta muito atenção nisso daqui, porque eu trouxe até uma parte da doutrina para mostrar para vocês que o legislador ele ficou meio equivocado, ele quis tutelar aqui a Previdência Social, ele quis tutelar a Previdência Social contra eventuais fraudes, mas ele poderia, segundo alguns autores, ter utilizado de uma melhor técnica e ter trabalhado com esses incisos, pessoal, lá na falsidade ideológica. E ele fala que equipara-se a falsidade de documento público. Equipara-se a falsidade de documento público. Vocês vão ver aqui que tem alguma conduta, pessoal, que está mais para a falsidade ideológica do que para a falsidade material. Então, tome cuidado com isso. Ó, nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, pessoal. Ó, quem insere ou faz inserir. Então, veja, ele não está falsificando, entre aspas, assim, o papel da folha de pagamento, pessoal. Ele está inserindo informação falsa, olha, na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social. Tá? Pessoa que não possui a qualidade de segurado obrigatório. Então, ele faz, por exemplo, pessoal, você pega lá, quando tem quem trabalha no escritório, vocês sabem lá, acidente de trabalho. Você faz inserir informações na comunicação de acidente de trabalho, você não está falsificando materialmente, você não pegou lá uma CAT, uma comunicação de acidente de trabalho, apagou o nome ou apagou a data e colocou outra data, ou seja, materialmente. Não, você já fez a informação falsa. A CAT, ela é verdadeira, a folha de pagamento, ela é verdadeira, pessoal. Então, isso leva mais para a falsidade ideológica. Na carteira de trabalho e previdência social do empregado, ó, inserir ou fazer inserir na carteira de trabalho e previdência social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, novamente, declaração falsa ou diversa da que deveria constar, de que deveria ter sido escrita. Pessoal, isso é típica da falsidade ideológica. Você pega na carteira de trabalho e conste na carteira de trabalho uma informação falsa, que a pessoa não trabalhou. Tá? E você pega a carteira de trabalho, que é verdadeira, apenas para conseguir um auxílio no INSS, você coloca ali admissão em tanto de tanto ou demissão em tanto de tanto. Ok, pessoal? Em inserir ou fazer inserir em documento contábil ou qualquer outro documento relacionado às obrigações da empresa
perante a Previdência Social. Declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Vocês vão falar, fracasso, isso é falsidade ideológica. Ok, pessoal, concordo com vocês, mas o legislador, ele colocou nas figuras equiparadas a falsificação de documento público, tá? A falsificação de documento público seria uma melhor técnica se tivesse colocado lá no artigo 299, tá? Seria mais interessante. Pessoal, nas mesmas penas incorre quem omite nas declarações mencionadas, então quem omite também, tá, pessoal, dados referentes à remuneração, à vigência do contrato ou da prestação de serviço. Vejam, pessoal, essa lei 9.983 de 2000, ele passou a punir várias condutas que atentam contra a Previdência Social. Logo, são condutas, tá, que geram de competência da Justiça Federal, Previdência Social, uma autarquia federal. Pessoal, então vejam, eu até peguei para vocês aqui a parte da doutrina do Rogério Greco. Ele fala, ó, a Lei 9.983 de 2000 acrescentou o parágrafo 3º e o 4º ao 297, falsidade de documento público. Pela inserção dos mencionados parágrafos, percebe-se a preocupação do legislador com a Previdência Social. Muita fraude, pessoal. Tá? Você insere na carteira de trabalho o empregado que não trabalhou, tá? Ou você antecipa ou coloca depois a data, você coloca na folha de pagamento, e aí você gera, tá, encargos para a Previdência Social, gera prejuízo. Entendemos não ter agido corretamente o legislador ao acrescentar no parágrafo 3º e no 4º do artigo 297. Isso porque, antes da mencionada alteração, o delito de falsificação de documento público somente previa a falsidade de natureza material. Agora, com os novos parágrafos, o tipo penal foi transformado em uma figura híbrida, mista, pois que prevê em seus parágrafos falsidade ideológica. Tá bom, pessoal? Não foi a melhor técnica, quem sou eu para ficar acreditando, mas eu peguei aqui com fundamento na doutrina. Então, atenção para isso, pessoal. Condutas contra a Previdência Social, inserir ou fazer inserir, você vai ser induzido a achar que é falsidade ideológica, mas é falsidade de documento público por equiparação, tá bom? Pessoal, essa tela, ela é importante, tá? Todo aluno precisa saber isso daqui, é uma súmula clássica dos crimes contra a falsidade. Então, eu expliquei falsidade para vocês, pessoal. Agora nós vamos ter concursos de crimes. Nós vamos ter crime A e crime B. Qual que prevalece? Tá, pessoal, o que você falsifica? Ô, João, ô, Natália, você falsifica um documento, em regra, é para obter alguma vantagem. Tá? Não raras vezes você falsifica um cheque, pessoal, para você comprar algo. Tá? Você falsifica para obter alguma vantagem econômica. Não raras vezes a falsificação ela é tida com essa finalidade de você enganar alguém. Agora, quando você engana alguém e gera prejuízo, você tem nessa segunda conduta tua o crime de estelionato. Aí você tem a falsificação no primeiro momento do documento público e você vai ao banco e levanta um dinheiro, tá? Você faz um empréstimo. Aí você gerou prejuízo para essa instituição financeira ou gerou prejuízo, você falsifica um cheque, vai lá e troca com alguém esse cheque, você cometeu um crime de estelionato. Aí vem toda essa discussão, pessoal. O crime de falsificação de documento público e o estelionato, como que fica? A pessoa vai responder pelos dois crimes ou vai responder apenas por falsificação de documento público ou só estelionato? Pessoal, tem todas as correntes. Tem todas as correntes para tudo que você pensar. O que você responder para mim aqui no chat, e você está certo.
Ah, fracasso. Prevalece a falsificação do documento público? Tem. Prevalece o estelionato? Tem. Tem concurso material? Tem posição para esse sentido. Tem concurso formal? Tem também, pessoal. Então, todas. Mas aqui você não pode esquecer. Você não pode esquecer da súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça, pessoal. Tá? Que é o que prevalece. Pessoal, normalmente, você tem lá a regra que vocês aprenderam, é que o crime mais grave, ele absorve a conduta menos grave. Aqui é diferente, pessoal. Aqui é diferente. Aqui, o crime menos grave, o estelionato, está absorvendo a falsificação. Pessoal, então vamos lá. Se você tiver dúvida, você bate aqui no chat, fala comigo. Falsificação de documento público e estelionato. Você falsificou um documento público e causou prejuízo para outra pessoa. Ok. Então, você tem uma conduta contra a fé pública e uma conduta contra o patrimônio. Então, veja, primeira corrente é uma corrente minoritária. A falsificação absorve o estelionato. Princípio da consunção. Falsificação é mais grave. Princípio da consunção. E o estelionato é mero exaurimento do crime. É menos grave, então a falsificação absorve o estelionato, que fica sendo mero exaurimento do crime. Corrente majoritária, súmula 17. O estelionato absorve a falsificação. Tá? Por que, Sala? Porque o estelionato é o crime fim. E a falsificação é o meio para o cometimento do estelionato, que é elementar do tipo qualquer outro meio fraudulento. Tá? Quando você falsifica um documento, ou qualquer documento, lá fala no artigo 171 que você engana, tá? Ilude uma outra pessoa com qualquer outro meio, qualquer documento. Essa é a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu tenho alguma coisa. Não tem aqui, pessoal. Vejam. Eu baguncei a minha apresentação. Vou voltar aqui. Voltou, pessoal, normal? Sala, então dê uma olhadinha. Quem está aí, vai lá, Eduardo, vai lá, Bruna, vai lá, Carolina, entra aí do lado aí. Eu tinha colocado aqui do ladinho para trazer para vocês. Copie e cola a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça aqui no nosso chat. Vamos lá, pessoal? Copie e cola aí para mim, fazendo um favor. Tá? Pessoal, então veja, essa é a posição majoritária. Você pode entender também, pessoal, que é uma conduta única, que ele já está pensando em enganar uma outra pessoa, para tanto, ele falsifica um documento. Então, a conduta... Ah lá, Natália, muito bem, Natália. Vamos lá, pessoal, na segunda posição. Quando súmula 17, pessoal, não esqueçam essa súmula. Quando o falso se exaure no estelionato, quando você falsifica e apresenta o documento e causa um prejuízo, e ali termina, tá? Você entrega aquele documento é feito para você obter uma vantagem, sem maior potencialidade lesiva, é por este absorvido, pessoal. Então, é a súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Estelionato e falsificação, muito questionado, pessoal. Então, continuando, presta atenção nessa súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Sala, tem quem entenda que seja concurso formal. É uma conduta única e você produz dois resultados. Um contra a fé pública e o outro contra o patrimônio. Não tem prevalecido. Há também, Sala, quem entenda que seja concurso material. Duas condutas com vítimas diferentes que ofendem
bens jurídicos diferentes, tá? Mas não tem prevalecido. O que tem prevalecido é o estelionato absorve a falsificação. Mas fracasso, o estelionato é um crime menos grave. A doutrina entende que a finalidade foi, desde o início, voltada para a falsificação. Por isso, a falsificação foi meio para o estelionato. Ok, pessoal? Isso vocês não podem esquecer com o curso de crimes. Isso se resolve com base na súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. Pessoal, atenção. Nós vamos estudar semana que vem o crime de uso de documento falso. Olha, pessoal, o que acontece na prática? Na prática, nós encontramos pessoas usando a CNH falsa. Ah, eu comprei em Minas Gerais, eu comprei no Paraná. Alguém aí na sala comprou alguma CNH? Alguém aí não é habilitado? Comprou a tua CNH no Paraná, em Minas, ou lá? Alguém comprou? Ninguém? Todo mundo é habilitado aí, todo mundo passou pelos testes, ninguém comprou? Pessoal, é sala de aula, academia, o que falar aqui entre nós aqui, fica entre nós. Tá? Se você comprou, você fala aqui sem problema nenhum pra gente. Sala, então vamos lá. Então, o que acontece? Você surpreende uma pessoa que apresenta ao policial a CNH. Ele pesquisa, não consta. Então, já há indicativos de que ela é falsificada. Então, pessoal, ele vai ser preso, ele vai responder pelo crime de uso de documento falso. E quem falsificou vai responder pela falsidade do documento público. Pessoal, não é fácil você encontrar quem fez a falsificação. Não raras vezes você fica no crime de uso de documento falso. Você até tenta, a pessoa fala, eu comprei essa CNH lá na cidade tal. Aí você vai investigar quem foi, como foi, vai fazer diligência, foi o senhor Pedro, não sei do que, você tenta localizar, mas é difícil, porque eles não abrem o jogo, dificilmente eles entregam como e por quê, e quanto eles pagaram e onde eles falsificaram. Sala, só que aí você tem o que prevalece? Falsidade de documento público e uso de documento público. Aí você tem que fazer uma pergunta. Você tem que fazer uma pergunta para mim. Fracasso. Quem falsificou o documento? De novo, Sala. Quem falsificou o documento? Foi a mesma pessoa que fez o uso? Foi. Foi a mesma pessoa que fez o uso. Então, quando você tem a mesma pessoa que falsificou, a falsificação e o uso, pessoal, prevalece a falsificação, tá? O uso, pessoal, é mero exaurimento do crime, pós-facto impunível, tá? Eu até coloco aí atenção para vocês. A mesma pessoa que falsificou o documento, atenção, Sala. Então, se você, eu falsifiquei um certificado de conclusão de curso do ensino médio e fiz uso para ingressar na FEMA, tá? Falsificação e uso. Eu falsifiquei um certificado de conclusão do ensino médio e usei. Essa pessoa não vai responder por falsificação e uso, vai responder apenas pela falsificação. O uso é pós-facto impunível. Agora, se eu falsifico e você usa, eu respondo pela falsificação e você responde pelo uso. Sala, nós temos, anotem aí, tá? Nós temos a lei 8.000, vou colocar aqui, 8.137, salvo engano, 90, eu posso estar errado, a lei 8.137. Pessoal, a lei 8.137, ela cuida dos crimes contra a ordem tributária, são os crimes tributários, pessoal. Não, nenhuma faculdade dificilmente estuda a legislação especial, toda a legislação especial. Nós vamos fazendo apontamentos para que você amanhã possa localizar e você já sabe estudar os crimes, como nós já trabalhamos aqui. Se você falsifica um documento para pagar
suprimir tributos, pessoal. Para suprimir tributos, tá? Você falsifica um recibo, você falsifica uma nota, tá? Você falsifica um documento, você falsifica um documento público para pagar menos imposto, você vai responder pelo crime contra as ordens tributárias, de supressão de tributos. Está lá de valores referente à ordem tributária, pessoal. Falsificação de documento público, tá? Pessoal, então presta atenção. Falsidade de documento público e crimes contra a ordem tributária, você tem o princípio da especialidade. A mesma coisa com falsidade de documento particular, tá, pessoal? Se você falsificar um recibo de uma pessoa, época de imposto de renda, falsificação de um recibo, criar um recibo, isso você tem uma falsidade e um crime contra a ordem tributária. Você vai responder pelo princípio da especialidade, tem uma lei especial. Agora, pessoal, vocês podem ter o seguinte, a falsificação de um documento, tá? Você vai lá, falsifica um documento, e nesse documento, pessoal, você falsifica também a ideia. Então, veja, falsidade de documento público e falsidade ideológica. Pessoal, a falsidade material prevalece sobre a ideológica. Não existe falsidade ideológica com o documento materialmente falso. Para que tenha falsidade ideológica, pessoal, você tem que ter, o documento tem que ser emitido por funcionário público, no exercício da função, com atribuições para emitir esse documento e que ele tenha obedecido às formalidades legais. Ou seja, materialmente o documento ele é verdadeiro. Mas, na hora de inserir a informação, ele insere uma informação falsa. Insere uma informação de que você não registra, por exemplo, antecedentes criminais. Tá? Tudo documento materialmente é verdadeiro. Quem emitiu o documento tinha atribuição para isso, mas constava que você registrava ter respondido por um inquérito policial em tal data. E lá ele inseriu nada consta, ou seja, falsidade ideológica. Pessoal, então vejam, tá? Presta atenção aqui. Nós não vamos ficar repetitivo, não há razão para isso. Pessoal, o crime do artigo 298 fala 297, falsidade de documento público. 298, falsidade de documento particular. Pessoal, tudo que eu expliquei para vocês até agora, tipo objetivo, falsificar, criar um documento novo ou alterar um documento já existente. A única questão que muda é que, em vez de ser documento público, pessoal, é documento particular. Aí você vai perguntar para mim, Cássio, o que é um documento particular? É um documento que não é público. É por exclusão. Tá? Documento particular é por exclusão. Tá, pessoal? O que não é público. Se for emitido por funcionário público, se for emitido, tá? Se for emitido no exercício da função, com atribuições para tal ato e seguindo as formalidades legais, é um documento público. Agora, qualquer outro documento escrito em papel, que tem uma autoria, que descreve um fato, capaz de comprovar um fato ou um ato, e tem relevância no mundo jurídico, é um documento particular, desde que não seja elaborado por funcionário público. Tá bom, pessoal? Então, aí veio o legislador agora, que ele fala que, para fins do caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Tá, pessoal? Vejam, a falsificação de cartões de crédito e débito, o legislador, salvo engano, em 2012, ele veio, então, atenção com relação a isso, ele está equiparando a documento particular, o cartão de crédito ou de débito, tudo bem, pessoal? Eu até destaquei aqui para vocês. Sala, então, nós não vamos repetir esse tipo penal, não há razão, tudo que eu expliquei, vejam, falsificação de documento particular e crimes contra a ordem tributária.
Princípio da especialidade. Falsificação de documento particular e falsidade ideológica. Prevalece a falsificação de documento particular. Falsificação de documento particular e uso de documento. Tá? E uso de documento, pessoal. Vai prevalecer a falsificação. Entenderam, pessoal? É a mesma regra. Falsificação de documento particular e estelionato. Tá? Posição majoritária. O estelionato, súmula 17, prevalece sobre a falsificação. Tudo bem, Sara? Então, ó, atenção para isso. É o mesmo tipo, só muda o objeto material sobre o qual incide a conduta. Tá? Não há razões nenhuma para que, de novo, seja repetitivo, tá? Nem a próprios livros ficam discutindo com relação a isso. Sala, depois, o último crime da falsidade documental, é a falsidade ideológica. Se vocês apreenderam a falsidade documental, a falsidade ideológica, para vocês que são alunos extremamente inteligentes, tá? Vai ficar mais fácil. Então, é voltada, pessoal, ao conteúdo, à declaração no documento. A declaração. Então, alguém que falsifica um documento público, ainda que seu conteúdo seja verdadeiro, pessoal, o documento é falso. A falsificação, sala material, torna totalmente o documento falso. Tá? Se você cria um documento, aí o pessoal, tá, é verdadeiro. Vocês agora no final do ano que passarem no exame da ordem, tá? Que os alunos que passam no exame da ordem, eles querem fazer a inscrição e precisam colar grau. Tá? E precisam colar grau para fazer a inscrição na ordem, porque aí consegue participar da assistência. Todo ano tem isso, pessoal, um pedido para o Fernando coordenador, para ele antecipar a colação de grau, para vocês terem um certificado de conclusão de curso e poderem fazer a inscrição na ordem para quem foi aprovado. Digamos que alguém aí, tá? Óbvio que isso não vai acontecer, porque você vai e falsifica, você concluiu o curso, você está aprovado, e você vai lá, pega de um colega que fez lá a colação de grau, um realmente expedido pela Leonilda, pela supervisão acadêmica, e você cria esse documento. Falsificação. Mas, fracasso, o conteúdo é verdadeiro, não interessa. É falsidade de documento público, tá? Ainda que o conteúdo seja verdadeiro. Tá? Não tem sentido discutir a falsidade ideológica quando o documento é falso, ok, pessoal? Não falamos em falsidade ideológica quando o documento é materialmente falso. Então, a falsidade ideológica existirá quando o documento for verdadeiro e somente o conteúdo for falso. É aquilo que eu brinco com os alunos. Para a falsidade ideológica, o documento tem que ser materialmente verdadeiro. Aí ele fica, mas vocês já entenderam. Pessoal, vejam lá. Quem falsifica a assinatura? Falsifica o documento. Você falsifica a assinatura de um cheque, tá? E coloca lá 10 mil reais. Pessoal, escrevam aqui para mim. Falsificação da assinatura e do valor. Eu dou para você uma folha de cheque para que você emita o cheque de R$1.000. Você emite esse cheque no valor de 10 mil reais e assina. Qual que é o crime, pessoal? Falsidade ideológica ou falsidade de documento particular? Vamos lá. O cheque, pessoal. Tem alguém aí? Natália, João, Baca, ideológica. Paulo, ok. Paulo Roberto, Natália, e aí, Natália? Eu te dou uma folha de cheque em branco, para você emitir em R$1.000. Você emite 10 mil reais e você emite e você assina o cheque.
Tá. Carolina, sim, é o que, Carolina? Ideológica. Muito bem, ok. Mais alguém? Sala, alguém tem, o pessoal que está lá na sala, que está conversando com a família. Não, achei que tá. Alguém? Não, pessoal, quero saber o seguinte, vamos lá, esse crime aí é comum. Pessoal, então veja, ideológica, Flávia, ideológica, ótimo, Guilherme, ideológica, ok, pessoal, falsidade ideológica, Rafael, ok, pessoal, errado, errado. Pessoal, presta atenção, presta atenção. Falsidade ideológica, o documento tem que ser materialmente verdadeiro. Quem assinou o cheque, ô Rafael? Foi você ou fui eu que assinei o cheque? O cheque é meu. Quem assinou o cheque? Não foi você? Então você falsificou a minha assinatura. Então, a partir do momento que você falsificou a minha assinatura, ele não é um documento materialmente verdadeiro, não é a minha assinatura. Se não é a minha assinatura, você não tem mais que falar em valor. É uma falsificação de documento material. Pessoal, agora, se eu entrego para você uma folha em cheque em branco assinada por mim e falo, olha, nós temos um negócio e o negócio você vai preencher de R$ 1.000. Aí você preenche de R$ 10.000. Pessoal, o conteúdo foi falso. O cheque é meu? É meu. Eu assinei o cheque? Assinei. Eu peguei o cheque no banco? Peguei. Assinei e dei em branco para você. O valor era de 1.000, você colocou 10.000. Pessoal, cuidado. Lembra, eu estou falando aqui 10 vezes para vocês. Quem falsifica a assinatura, falsifica o documento, o material, falsidade material. Pouco importando o conteúdo, pessoal. Entenderam? O que aconteceu, Sala? Vocês estavam lá na área ou eu não fui claro? Eu não fui claro, que eu já falei para vocês. A falsidade ideológica existirá quando o documento for verdadeiro. E esse documento aqui, ele é falso, ó. Vocês falsificaram a minha assinatura. Se houve a falsificação da assinatura, não há que se falar em falsidade ideológica. É falsidade material. Folha de cheque assinada pelo correntista. Falsificação da quantia, falsidade ideológica. Eu, correntista, sou o titular da conta e o cheque é meu. Eu emito o cheque, eu posso emitir o cheque. Aí é ideológica, pessoal. Por favor, tá? Preste atenção nisso. Pessoal, então a objetividade jurídica continua na mesma fé pública nos documentos públicos e particulares, mas agora quanto a seu conteúdo. O Estado e a pessoa secundariamente lesada. Tipo objetivo, pessoal, tipo objetivo. Omitir declaração que deveria constar. Então, você deveria constar quanto que a pessoa deve em tal local. Aí você consta, você omite que ela deve em tal local. Você vai na associação comercial e você pede uma declaração se você consta algum dado relativo à sua negativação. No serviço de proteção de... Aí a pessoa omite o que deveria constar. Tá? Então, ela tem que constar em uma declaração, tá? As regras que ali você foi negativado. Não, ela não constou. Inserir declaração falsa ou diversa da que deveria constar. Tá? Você faz alguém inserir, tá? Uma declaração diversa no sentido de que você faz inserir que a pessoa foi habilitada pela categoria D, e ela não foi, ela foi habilitada, ela fez todo o processo, pessoal, para a categoria A, B. Ou você mesmo, de forma direta,
faz inserir aquela declaração falsa ou diversa da que deveria constar. Pessoal, falsidade ideológica está no conteúdo, tá? Então, os requisitos para a configuração da falsidade ideológica. A declaração tem que ter um valor, tá? Tem que ter um valor. Se a declaração tivesse que ser investigada, pessoal, a declaração ela tem que provar por si. Tá? Ela não tem que ser investigada. Por exemplo, o delegado vai lá e faz uma declaração de pobreza. Mas o Ricardo é pobre ou não é pobre? Ah, vamos ter que investigar. Não, pessoal, aí não. Tá? Não deve decorrer de investigação. Tá? Então, quem faz uma declaração de pobreza e isso não ficar de forma categórica, pessoal, então, se depender de investigação, se você é pobre ou não é pobre, pessoal, isso não é falsidade ideológica, tá? Segundo a jurisprudência. Que a declaração faça parte de um objeto do documento, pessoal, do objeto, tá? Então, veja, falsificação, pessoal, do contrato de compra e venda. A declaração que deve ser considerada crime é referente ao objeto do contrato. O preço, tá? Falsidade ideológica, pessoal. Falsidade ideológica para pagar menos tributo. Para pagar menos tributo. A pessoa vai lá, a casa vale 1 milhão, ela coloca no conteúdo o preço de 100 mil reais. Pessoal, entendeu? Falsidade e... Então, aqui é o conteúdo. Agora, pessoal, não faz parte da falsificação a questão de você alterar um endereço, de você não colocar testemunhas, ou você constar alguns dados com relação à testemunha que não realmente não foi verdadeira, não testemunhou aquele ato, pessoal. Então, veja, a falsificação tem que ser sobre o objeto. Aí eu falei para vocês, ó, pessoal, cuidado disso daqui, tá? Folha em branco. Folha em branco, pessoal. Folha em branco. Você preenche como confissão de dívida, tá? Você preenche, você recebe uma folha em branco e assinada, tá, pessoal? Na verdade, aqui eu acho que faltou a parte assinada. Folha em branco e assinada. Lembra que eu falei para vocês? Folha em branco e assinada não tem conteúdo, então não é um documento. Aí você vai, tá? Você vai lá, uma folha em branco para você, eu dou para você, para que você faça uma declaração, uma confissão de que eu devo para você 10 mil reais. Aí você vai e coloca nessa confissão que eu devo 100 mil reais. Eu assinei, pessoal. É materialmente verdadeiro. Então, eu tenho falsidade ideológica. Agora, a folha em branco e que você falsifica a minha assinatura é falsidade material. Pessoal, tá? Eu encerro por aqui. Eu queria fazer uma aula mais rápida hoje, mas eu falo para vocês que eu não consegui. É importante a gente trabalhar esses 3 crimes ao mesmo tempo. Eu vou esclarecer eventuais dúvidas e vou colocar esse material também na área do Moodle. Tudo bem, pessoal? Dúvidas com relação a isso? Não dá para o aluno ter dúvida com relação à falsidade material e falsidade ideológica. Esses 3 crimes são espécie de falsidade documental. Todo dia nós nos deparamos com os principais crimes de falsidade documental. Ok, Sara? Tá, eu vou ficar aqui mais exatamente 3 segundos para eventual dúvida. Se você não tiver dúvida, em 3 segundos eu vou dar por encerrada. Tudo bem? Pessoal, obrigado. Estudem, estão no final. Tudo de bom. E semana que vem nós estaremos aí de volta, tá bom? Obrigado e até semana que vem. Um abraço para todos. Tá? Até mais, gente. Eu já vou encerrar aqui. Parar a gravação.